Desde muito cedo, André aprendeu que sua presença era tolerada, não desejada. Em casa, era o filho que nunca correspondia às expectativas. Não dava trabalho, mas também não brilhava. Não causava problemas, mas tampouco gerava orgulho. Cresceu ouvindo comentários que o colocavam sempre em posição de atraso, de insuficiência, de fardo silencioso. Não era dito de forma direta, mas ficava claro em cada comparação, em cada suspiro impaciente, em cada frase que sugeria que ele ocupava espaço demais para entregar pouco. Na família, André era tratado como alguém que precisava ser empurrado para a vida. Qualquer dificuldade era interpretada como preguiça. Qualquer hesitação como incapacidade. Quando tentava explicar suas dúvidas ou inseguranças, recebia respostas curtas, orientadas mais pela cobrança do que pela escuta. Com o tempo, aprendeu a se calar. Entendeu que falar só reforçava a imagem que já tinham dele. O silêncio virou defesa. No trabalho, o rótulo se repetiu com crueldade ainda maior. André conseguiu uma vaga modesta, em uma empresa que valorizava desempenho agressivo e competitividade constante. Não se adaptava ao ritmo frenético nem à cultura de exposição. Fazia seu trabalho com atenção, mas sem alarde. Não disputava espaço, não se vendia, não se promovia. Para os gestores, isso era sinônimo de irrelevância. Colegas o tratavam como alguém que estava ali apenas para cumprir tabela. Recebia tarefas simples, repetitivas, raramente desafiadoras. Quando algo dava errado, seu nome aparecia com facilidade. Quando algo dava certo, o mérito nunca lhe era atribuído. Aos poucos, passou a ser chamado informalmente de peso morto. Alguém que não agregava, que atrasava, que precisava ser carregado. André ouvia tudo. Fingir que não ouvia era parte da estratégia de sobrevivência. Sabia que reagir só o colocaria em posição ainda mais frágil. Voltava para casa todos os dias com a sensação de que sua existência precisava ser justificada constantemente. O trabalho o esvaziava. A família o pressionava. Não havia refúgio. Ainda assim, algo dentro dele resistia. André sempre foi observador. Enquanto outros falavam, ele prestava atenção. Enquanto muitos buscavam destaque, ele analisava processos, entendia fluxos, percebia falhas que passavam despercebidas. Não era rápido para se impor, mas era profundo para compreender. O problema era que ninguém parecia interessado nesse tipo de habilidade. Viviam em um mundo onde quem fala mais alto costuma ser confundido com quem sabe mais. O silêncio de André não era vazio, era carregado. Em vez de se revoltar, ele começou a transformar aquele silêncio em espaço de aprendizado. Passou a estudar por conta própria, discretamente. Não buscava certificados para impressionar, mas conhecimento para se fortalecer. Aprendia à noite, nos fins de semana, nos intervalos mentais que encontrava entre um dia e outro. Não comentava com ninguém. Já havia aprendido que expor planos cedo demais atraía descrédito. No trabalho, começou a enxergar além de sua função limitada. Entendeu? Como os processos se conectavam, onde estavam os gargalos, quais decisões eram tomadas com base em dados frágeis. Percebeu que muitos erros eram repetidos por falta de alguém disposto a olhar com calma. André olhava, guardava tudo. Na família, o silêncio também se aprofundou. André deixou de tentar provar algo, não entrava em discussões, não se justificava, cumpria suas responsabilidades, mantinha distância emocional saudável. Aquilo foi interpretado como apatia, mas para ele era preservação. Precisava manter energia para algo maior, que ainda não sabia nomear. O ponto de virada não veio como explosão, mas como escolha consciente. André percebeu que, permanecendo nos mesmos ambientes, continuaria sendo visto,
pelo mesmo rótulo. Não importava o quanto melhorasse internamente. A imagem externa já estava cristalizada. Precisava sair para ter chance de ser visto como alguém novo. Não por fuga, mas por necessidade. Mudou de emprego, com risco calculado. Aceitou uma oportunidade em um lugar menor, menos glamouroso, mas que lhe dava espaço para aprender e atuar de forma mais ampla. No início, foi invisível novamente, mas desta vez isso não o incomodava. Sabia exatamente o que estava construindo. André começou a aplicar tudo o que aprendera em silêncio. Não esperava reconhecimento imediato. Ajustava processos, sugeria melhorias pontuais, resolvia problemas antes que se tornassem crises. Fazia isso sem se impor, apenas entregando resultados consistentes. Aos poucos, as pessoas começaram a notar, não pelo discurso, mas pela diferença prática que sua atuação gerava. A confiança veio devagar. Primeiro, pequenas responsabilidades. Depois, projetos mais complexos. André se destacava não por velocidade, mas por confiabilidade. Quando algo passava por ele, funcionava. Quando algo precisava ser entendido de verdade, era ele quem consultavam. Seu silêncio, antes interpretado como fraqueza, passou a ser visto como foco. Enquanto isso, a família acompanhava à distância. As antigas críticas diminuíram, substituídas por curiosidade discreta. André não alimentava isso. Não precisava mais de aprovação. Sabia que seu valor não dependia de convencer quem nunca quis ouvir. Com o tempo, André alcançou uma posição de respeito, não de poder excessivo, mas de influência real. Sua opinião passou a ser considerada, seu trabalho valorizado, não era mais tratado como o peso morto, mas como alguém essencial. A ironia disso não o divertia, apenas confirmava algo que sempre soubera. O problema nunca foi sua capacidade, mas o olhar de quem o julgou. O reencontro simbólico aconteceu quando foi chamado para colaborar em um projeto com antigos colegas. Pessoas que antes o desprezavam agora precisavam de sua análise. André aceitou com profissionalismo. Não mencionou o passado, não buscou revanche. Sabia que sua maior resposta era a postura tranquila de quem não precisava mais provar nada. Na família, a mudança também se consolidou. Comentários mudaram de tom. Tentativas de aproximação surgiram. André manteve limites claros. Aprendera que proximidade não pode custar a própria paz. Relacionava-se sem se anular, sem voltar ao papel antigo. Ao olhar para trás, André entendeu que ser chamado de peso morto foi uma violência silenciosa, mas também um empurrão involuntário. O desprezo o ensinou a não depender de validação externa. O silêncio imposto o ensinou a ouvir a si mesmo. A invisibilidade o ensinou a construir valor longe dos aplausos. Ele transformou o silêncio em força, não porque escolheu se calar para sempre, mas porque escolheu falar apenas quando tivesse algo sólido para dizer. Sua trajetória não foi marcada por discursos emocionados, mas por coerência entre quem era e o que entregava. O jovem que foi chamado de peso morto não se tornou alguém barulhento para ser notado. Tornou-se alguém firme, impossível de ignorar. Aprendeu que algumas pessoas só enxergam valor quando ele se torna indispensável, mas também aprendeu que esperar esse olhar não pode ser o objetivo. Hoje, André vive com a tranquilidade de quem se construiu por dentro. Não carrega mais o peso das palavras que lhe lançaram. Entendeu que rótulos dizem mais sobre quem os usa do que sobre quem os recebe, e que o silêncio, quando bem usado, não é ausência, é preparação. Ele não venceu para provar que estavam errados. Venceu porque decidiu não continuar pequeno em ambientes que só sabiam diminuir. E isso foi suficiente.